Muito bem, eu quero começar já, antes de passar a bola para o Christian, com um primeiro trecho que nós separamos desse discurso de posse do Donald Trump. Ele fala de uma nova era de ouro dos Estados Unidos. Vamos já conferir para dar a largada. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Eu vou começar com o Jean Turco primeiro para comentar essa frase final, principalmente do Trump, do America First, né? América em primeiro lugar. É um resumo do que ele disse na campanha toda, já era mais ou menos a ideia dele no primeiro mandato, mas eu acho que agora volta com mais força isso, né, Jean Turco? Colocar realmente os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. Isso inclui aí a questão de imigração, as tarifas e outras coisas que a gente vai mostrar também ao longo do programa. Como é que você vê isso em relação ao primeiro mandato dele? Você acha que isso vem mais forte dessa vez? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, realmente um dia histórico, porque banalmente todo mundo nessa altura já sabe, mas uma volta política de Trump, que depois de ter perdido a eleição, consegue voltar e ganhar realmente algo incrível, um feito de pouco, muito, muito importante. Com certeza ele vem com mais força. Ele mesmo falou, né, numa entrevista importante para Joe Rogan recentemente, no primeiro mandato dele, ele sequer sabia como funcionava a máquina pública, a administração pública, e sequer tinha pessoas e o número mesmo suficiente de pessoas para poder colocar nos lugares chaves. Pode parecer algo banal, algo estranho, isso não é só de Trump, isso é normal de todos os outsiders da política, por quanto ele fosse um magnata, alguém com poder econômico importante no cenário americano, mas realmente se trata de milhares e milhares de cargos, de nomeações e de entender a máquina pública que tem um funcionamento totalmente diferente do privado. Então hoje ele vem bem mais preparado e eu diria que além de, bom, sobre o slogan que você me pergunta, né, de America First, primeiro Estados Unidos, antes de tudo, etc., é um slogan por um lado. Por outro lado, a forma como ele conjuga isso, essa ideia de, em primeiro lugar, focar nos Estados Unidos mais que nos compromissos internacionais, né? Então, se desengajar de alguns compromissos internacionais. Ele já se retirou do Tratado de Paris, por exemplo, tanto no primeiro mandato como agora. Ele já sinalizou que quer diminuir os financiamentos dos Estados Unidos a várias organizações internacionais, entre as quais inclusive a OTAN, ou até sair de algumas delas. Então, a ideia dos Estados Unidos ter um papel e se desengajar de alguns territórios mesmo, né? Então, ter um papel menor ao nível internacional, exatamente para ter mais tempo, recursos e tudo, para focar nas questões domésticas. Também a segunda forma como ele conjuga isso é a questão do protecionismo, das tarifas, né? Então ele faz muita questão de falar sempre das tarifas para defender os trabalhadores, a classe média, a classe operária, Rust Belt dos Estados Unidos, contra a globalização, etc. Eu sempre repito isso, né? Não que o governo Biden ou os governos democratas de forma geral fossem pró-livre mercado, pelo contrário. Biden não reveu nenhuma das tarifas, não mudou nenhuma das tarifas que Trump colocou e colocou também mais tarifas. É só uma questão de enfoque mesmo, de foco e de maior ênfase nisso, além dos fatos das políticas públicas, também de usar isso como arma política contra alguns países vistos como inimigos ou que estão se distanciando da área de influência americana e também para ganhar mais votos exatamente entre essas pessoas. Ao mesmo tempo, recentemente, especialmente essa terceira, né, campanha eleitoral, ele falou também de um novo imperialismo, né, americano. Então trouxe à tona alguns elementos novos, como a questão do Canal de Panamá, do Golfo de México, que ele quer renomear como Golfo da América, e da Groenlândia. Então, que, por outro lado, paradoxalmente, talvez sinaliza
um novo compromisso americano, uma nova atitude de potência, etc. Hoje, no discurso dele, relativamente breve, também falou, por exemplo, da questão de Marte, né, de colonizar Marte, de colocar o primeiro homem em Marte, que seja americano, simulando, assim, copiando um pouco o grande feito do primeiro homem na Lua, etc., numa ideia, também, óbvio, olhando para a agenda de Elon Musk, mas também tentando dar um olhar mais amplo, uma nova esperança para os Estados Unidos, etc. Obviamente, o primeiro dia ele vem com certeza mais forte, ele com mais homens dele, ele terá mais o controle da máquina estatal e vem mais preparado. Vamos ver os resultados concretos a partir de amanhã. Muito bem, acho que até a partir de hoje ainda, né? Agora à noite pode ser que ele já assine algumas ordens executivas, vamos falar disso, os temas que devem ser abordados. E aí eu quero assistir agora um segundo trecho em que ele fala sobre educação e a tal da cultura woke também um pouquinho, vamos ver. Than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. Aí ele focou na educação, Lobauer, que é um tema que você acompanha muito aqui no Brasil também, né? E é impressionante como vários temas, a gente vai ver ele falar, se enquadram aqui no Brasil, porque é uma batalha meio que mundial, né? Essa coisa esquerda-direita, o autoritarismo, liberdade, o quanto que tudo isso que é abordado nos discursos do Trump você identifica nas nossas batalhas aqui também no dia a dia? Muitas das subtemas do discurso, que foi um discurso retumbante, eu diria, aliás, o final de uma campanha que tocou em vários desses temas que ele combinou no discurso. Eu diria que esse é o último discurso de campanha, né? Ele combinou todos os temas, além da educação, que eu vou citar já, mas meio ambiente, política externa, imigração, energia, costumes, várias partes a questão dos gêneros, enfim, vários aspectos que ele, durante a campanha, usou, condensou num discurso que me pareceu retumbante e meio que esperado, assim. Agora vem o governo, né? A gente sempre diz aqui no programa, uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo. Comércio também, importante, que vocês citaram aqui, o Jean Turco citou. A questão da educação acho que é uma das mais importantes, tanto lá quanto aqui, quanto no mundo, justamente porque é a formação dos quadros, a formação das novas gerações. E isso vem muito antes do governo anterior nos Estados Unidos ou do próprio governo brasileiro anterior. É um processo que vem, diria, nos últimos 30 anos, se quiser até um pouco mais, nos Estados Unidos e no Brasil. O Neil Ferguson, inclusive, a gente já comentou aqui, professor britânico que está em Stanford hoje em dia, fez uma afirmação importante recentemente, dizendo que uma das mais importantes políticas que os americanos terão que enfrentar, e acho que esse governo está endereçando que vai enfrentar, é a reforma das universidades americanas, a maneira como foram formados os professores que formaram essa geração, quer dizer, os professores dos anos 60 e 70 que formaram a geração dos professores atuais. Foi todo um processo de formação acadêmica e ideológica, mesmo num país que tem a diversidade que tem, a qualidade que tem as universidades americanas, mas um stream, né, uma corrente que tomou conta do pensamento que eu diria que deu no governo Biden, vamos dizer, que é essa coisa completamente histriônica e descompensada da agenda ambiental, da agenda educacional, da agenda imigratória, da agenda internacional. Quer dizer, é uma coisa que não é possível de se pagar e não é possível de se sustentar. Uhum. Natural que viesse o pêndulo de volta para o lugar, no caso dos Estados Unidos, o retorno do presidente, coisa inédita na história americana. Ele é um presidente que já foi e voltou depois de ter perdido, e com uma agenda muito, muito clara. Acho que uma palavra que foi usada muito no discurso foi do common sense, né? Isso. Eu acho que o João Turco chamou bem a atenção. O primeiro governo foi um governo de despreparo, de inovador para ele mesmo. Ele e o establishment não conheciam um ao outro, agora conhecem.
Hoje ele tem uma condição muito mais favorável de governo e ele tem a experiência combinada para poder estabelecer o que a gente espera que aconteça, o bom senso, o common sense, que é o que o mundo está esperando, inclusive o Brasil. Vai chegar a nossa hora também. Acho que foi o deputado Nicolas Ferreira que comentou que é a revolta do senso comum. Então, Você vê que contrassenso, até na contradição do próprio nome, né, da revolta do senso comum. Ter senso comum virou algo, é a contracultura hoje em dia, em muitos casos. Vamos ver mais um trechinho agora em que ele fala sobre inflação. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We're going to use it. We'll bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. Ele fala do problema da inflação, mas que, na verdade, a origem disso é a questão da energia. Ou seja, vamos perfurar, vamos usar o petróleo, vamos explorar esses recursos que estão aqui nos Estados Unidos. E aí entra muito a questão ambiental, né? Todas essas regulamentações, Acordo de Paris, Acordo não sei de onde, que também para o Brasil é um tema sempre recorrente. A gente tem agora essa discussão, por exemplo, do petróleo na Amazônia, né? Se é possível explorar ou não. E aí eu quero saber do Ricardo Gomes, como é que ele vê essa mudança e se isso também pode influenciar outros lugares, por exemplo, o Brasil, nessa discussão de explorar os seus recursos naturais para baixar o preço de energia, para poder fazer isso retornar de alguma forma até para a população que mora naquelas regiões. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas de mesa e a toda a audiência. Olha, vai ser difícil ver o Brasil seguir a liderança do Trump nesse momento, neste aspecto. Primeiro porque a liderança em energia é algo que é central para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm as maiores reservas, mas têm a maior capacidade de produção de petróleo e gás do mundo, e isso é um ativo geopolítico, é mais do que um ativo econômico, é um ativo geopolítico. O mundo veio com esses tratados que privilegiavam aspectos ambientais em relação à produção. O mundo, digamos, a Europa, Estados Unidos, vinham derrubando as suas produções e aumentando a sua dependência justamente daqueles países que estão menos preocupados com os problemas ambientais, o Oriente Médio, China e Rússia. Isso deu para esse eixo, né, um poder geopolítico muito grande. E o que o Trump fez ao dizer nós vamos perfurar, nós vamos usar os recursos que nós temos, ele está dizendo nós vamos usar não só economicamente, mas vamos usar geopoliticamente. Os Estados Unidos, nesse pedaço, como em outros tantos, Renato, esse foi um discurso de Guerra Fria do Trump. Aliás, inclusive, quando ele fala nós vamos a Marte, isso remete, né, ao discurso de posse do John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que no seu discurso de posse disse nós vamos à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Nós fazemos essas coisas porque elas são difíceis, e era o auge da Guerra Fria contra a União Soviética. Ou seja, tem várias ali easter eggs, né, vários pontos no discurso do Trump que apontam para o reconhecimento de uma situação já posta de uma nova Guerra Fria, e o tema energético é central. Basta dizer que para a inteligência artificial, para a economia dos data centers, da informática na nuvem, a energia é um ponto central até de viabilidade desses investimentos. Então, os Estados Unidos vão usar os ativos energéticos que têm, a malha de distribuição americana deve crescer, isso deve trazer investimentos altos para a área de infraestrutura de energia nos Estados Unidos. Isso,
a consequência desse investimento deve ser o barateamento da energia e aí também isso devolve um pouco de competitividade para a indústria americana, que ele vai também balancear ou favorecer ainda mais com tarifas para evitar produtos principalmente da China. Ou seja, é uma questão de meio ambiente e petróleo, mas é também um posicionamento global dos Estados Unidos dizendo para a China: até aqui vieste, daqui não passarás. E é por isso que é tão difícil ver o Brasil seguir esse passo americano. Primeiro, porque o governo de esquerda brasileiro jamais vai colocar o desenvolvimento econômico à frente do discurso de energia limpa, do discurso puxado pela elite globalista. O governo do PT não vai descolar dessa agenda. Então, até 2026, não vejo possibilidade do Brasil acompanhar esse movimento do Trump. Depois de 26, só Deus e a urna é que sabem. Vamos falar bastante também de 2026 aqui durante o programa. Leandro Ruschel, você que está aí nos Estados Unidos, acompanha de perto todos esses assuntos. Queria que fizesse também um comentário sobre essa questão da energia, né, de meio ambiente, e também na sequência a gente vai mostrar um trecho falando sobre liberdade de expressão. Mas primeiro vamos falar sobre energia, porque é algo que você também sempre fala nesses comentários, né? Essa questão ambiental que muitas vezes é disfarçada, né? Algo que o pessoal fala dos melancias, verde por fora e vermelho por dentro. Você acha que vai ter uma reversão forte nisso? Estamos com o microfone fechado, acredito aí, Leandro. Agora está me ouvindo? Agora sim. Desculpe. Já está tendo, né? Esse discurso do Trump já é uma sinalização, mas tem uma sinalização ainda mais clara que eu vejo que é a grande diferença deste mandato do Trump para o primeiro mandato. No primeiro mandato, o que nós observamos foi uma reação muito visceral, muito agressiva do establishment globalista contra, né, a ideia de Trump, que eles chamaram de populismo, antidemocrático. Primeiro foi com o Brexit, né, que foi o começo de um desmonte da União Europeia, depois com o Trump, e aí veio o contra-ataque do sistema, que basicamente buscou impedir que o Trump levasse à frente a sua agenda. E como já foi colocado aqui, o Trump também era inexperiente, um empresário de muito sucesso, mas um político inexperiente, e ele acabou sendo enredado pelo sistema. Os 2 primeiros anos de Trump, por exemplo, foi lidando com aquela acusação falsa de conluio russo, em que chegou a ter até mesmo um processo de impeachment, né, uma investigação especial, enfim. E naquele momento nós tivemos uma parte do sistema representada pelas grandes empresas americanas operando na resistência. Saiu um vídeo famoso do Google, logo depois da vitória de Trump, em que aparece os principais executivos da empresa falando que eles precisariam resistir, né, que eles iriam se unir, que aquele tempo ruim ia passar. Então, o primeiro mandato de Trump foi um mandato que foi rechaçado, digamos assim, pela elite americana alinhada à elite globalista, aqui falando da elite empresarial, não só da elite política. O que a gente está vendo nesse segundo mandato, de uma certa forma, para mim marca, né, um prego no caixão de várias políticas. A gente falou de energia. É óbvio que essa agenda verde radical é um presentão para a China, porque enquanto a Europa está lá se despedaçando economicamente para seguir, né, essa agenda verde, a China está construindo nos próximos 5 anos 100 usinas movidas a carvão, não é nem usinas a petróleo, é carvão, que é o que mais polui, mais gera os efeitos aí, os efeitos climáticos. Então, é óbvio que os Estados Unidos não vão mais seguir nesse processo que é autodestrutivo. Mas não é só energia, né, petróleo, gás natural, é também a produtividade, porque um outro aspecto dessa agenda globalista é exatamente essa postura de DEI, né,
Diversity, Equity, Inclusion, que é a política de cotas, que é a política da diversidade, a política que coloca mais importância numa transformação social, política, né, das grandes empresas, do que no objetivo de qualquer empresa, que é produzir lucro, que é aumentar a produtividade. E ele falou novamente no discurso: nós queremos trazer de volta a meritocracia, né? Então, tudo isso direciona os Estados Unidos e, pela liderança americana, as empresas globais de volta a uma racionalidade econômica, que é basicamente você ter energia barata para conseguir seguir à frente no crescimento econômico. Não podemos esquecer que essas novas tecnologias, como por exemplo inteligência artificial, precisam de muita energia. E ao mesmo tempo a gestão da economia, a gestão das empresas, elas são baseadas naquela velha racionalidade econômica da meritocracia, né? Os melhores vão acabar vencendo num livre mercado em que as empresas competem com o objetivo de reduzir preço, né? É essa aposta de Trump para fazer frente à inflação, aos problemas econômicos americanos. E em segundo lugar, ele falou brevemente sobre os gastos excessivos, né? Aí tem o Elon Musk, que reuniu aí uma equipe de notáveis, que é a do DOGE, né, um grupo que vai buscar trazer recomendações de corte de gastos, de aumento de eficiência do governo. A gente sabe que isso é muito difícil, né? A ideia, muita gente já tentou, pouca gente conseguiu, mas não podemos duvidar do Elon Musk, né? Se tem uma coisa que ele já provou, é que é muito ruim apostar contra ele, né? Mas Musk, Bezos, né, Mark Zuckerberg, até o pessoal do Google, que sempre foi mais à esquerda, lá, né, atrás do Trump, passa uma mensagem para mim de uma elite globalista meio que jogando a toalha, né? Não sei se esse é um recuo tácito, mas neste momento me parece que o jogo virou. E talvez eles tenham percebido que seria possível construir um consenso político a partir dessa nova visão, né? O mandato que o povo americano deu, também uma vitória muito mais robusta do que aquela primeira vitória do Trump, sinaliza que o povo americano, e eu acho que o povo ocidental de uma maneira geral, talvez na Europa um pouco menos, né, mas está crescendo à direita também, repudia essas políticas que são anti-prosperidade, que são anti-liberdade e que acabam produzindo aí entraves à evolução, né, do ser humano. O próprio Elon Musk colocou, nós conseguimos atravessar uma encruzilhada da história humana e nós tomamos o caminho correto. Ele falou isso no discurso lá após a posse, aquela arena que estavam os apoiadores de Trump. Então me parece que esse é o significado histórico do dia de hoje. É uma mudança de rumo, especialmente para o mundo ocidental, liderado aí pelos Estados Unidos, que volta a ser os Estados Unidos de sempre. Uma das grandes discussões que ocorrem nesse momento é sobre liberdade de expressão e, claro, esse tema também foi alvo do discurso de Donald Trump. Vamos ver esse trecho. Free expression. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Esse tema essencial, né, Lobauer? Liberdade de expressão. A gente tem problemas aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos isso também aconteceu. E acho que o grande símbolo dessa mudança já veio com o Mark Zuckerberg, da Meta, anunciando mudanças aí em checagem de fatos e tudo mais. Eu acho um processo de aprendizagem. Acho que o que o Leandro acabou de falar tem tudo a ver, a presença de todas essas empresas de tecnologia, incluindo a Meta, e considerando o discurso do Zuckerberg, mostra que houve uma aprendizagem, que os modelos de conferência de informação com seres humanos não funcionam. É melhor deixar que a máquina faça parte dela e hajam os conselhos, como a gente discutiu a vez passada, as conferências dos próprios usuários, né? Que é a livre expressão no sentido
das empresas privadas, mas ele se refere a mais do que isso. Evidentemente, ele está se referindo ao modelo não só da mídia, mas também do tratamento que se dá ao tema no judiciário, na Suprema Corte e assim por diante. Ele fez menção sobre o caso dele, dizendo que eu tenho experiência nisso, como se nesse país ninguém vai mais perseguir ninguém por essa ou essa razão. Então, essa questão da liberdade de expressão, que incorpora o que agora mesmo saiu nas principais preocupações da comunidade ali de Davos e de vários desses relatórios dos perigos do mundo nos próximos 2, 3, 10 anos, todos eles colocam misinformation e disinformation como entre os principais problemas da humanidade contemporânea. E para lidar com isso, como a gente também já discutiu muitas vezes aqui, nada melhor do que deixar todo mundo falar o que quiser. E depois, se houver um exagero, a justiça vai tomar conta disso. Isso para os países democráticos, porque os países que são autoritários, essa conversa não acontece. Nós estamos falando do mundo democrático, ocidental, de mercado, etc. E isso que ele está fazendo como a nação mais importante do mundo, trazendo de volta isso daí, porque estava ficando tudo muito confuso. E eu acho que ele está trazendo de volta aquilo que se esperava, quer dizer, de novo, o bom senso para tratar com um tema que é talvez hoje o tema mais debatido, mais complexo, inclusive no Brasil. Não sei se a gente vai falar sobre isso, mas só o fato do presidente Bolsonaro não ter ido para lá é mais um ponto que mostra como a gente realmente escolheu os caminhos errados, as nossas instituições não estão alinhadas àquilo que justamente ele está propondo no discurso de posse para os Estados Unidos. A gente tem essa foto aí, né, que mostra os executivos do Facebook, Google, Apple e Amazon. Claro, o Elon Musk também estava lá, então pode incluir o X e outras empresas também, Big Techs, essas empresas do Vale do Silício. E essa questão, então, da liberdade de expressão voltando a ser um tema central para o mundo todo, né? A gente ainda não sabe como isso vai acontecer aqui no Brasil em relação à Meta. Por enquanto, essas mudanças anunciadas valem apenas para os Estados Unidos, mas acho que ainda nem deu tempo, né, deles se programarem para expansão disso daí, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos